Bom dia, senhores vereadores, presidente Demar Bars, grande companheiro de partido, que hoje preside os trabalhos da nossa sessão representativa. Muito especialmente ao vereador Antônio Correia, suplente, ao vereador Dila, que estão substituindo os vereadores titulares, né, nessa manhã e possivelmente na reunião extraordinária que faremos hoje. Vereador Valdomiro Lima, que assume a segunda secretaria. Bom dia, vereador. E falar um pouco, vereador Ricardo Santos, do quão importante é o dia de hoje, em que vamos votar alguns projetos, entre eles a Lei Orçamentária Anual, que pelo número de projetos que tínhamos no fim do ano, não conseguimos fazer uma análise mais aprofundada sobre o tema. E quando fui relacionado para ser o relator das 66 emendas, a gente fez um estudo durante essa semana, principalmente, e aí pudemos dar o parecer um pouco mais aprofundado, mas nunca esquecendo a parte política, pois essa é uma casa política e não técnica. Então, das 66 emendas, 26 vão ter o meu parecer contrário à técnica orçamentária, pois os senhores vereadores, com a vontade legítima de resolver alguns problemas da cidade, retiraram da mesma fonte os recursos para colocar em outras. E aí negativaram essas fontes. Então, foi contra a técnica orçamentária. Mas isso nós vamos discutir em plenário, na reunião da CCJ, mas eu já tive a oportunidade daqueles vereadores que o meu parecer foi contrário, eu falei com cada um deles e expliquei a situação, e foi entendido por parte dos vereadores, que foi o vereador Rafael Amaral, o vereador Tenente Bruno, o vereador Marcola, a vereadora Ademar Ornel. Acho que foi só, não estou lembrado de mais algum vereador. E isso eu não considero um erro por parte dos vereadores. A gente não está aqui julgando o objetivo das emendas, e sim o acúmulo de retirada da mesma fonte. Por exemplo, na Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira, foi retirado tanta receita que ela se tornou uma fonte negativa, fazendo com que o governo não pudesse pagar nem aluguéis, nem conta de luz. Então, a gente deu contra a técnica. Um programa que a Ascom, Assessoria de Comunicação, tem também, a fonte virou negativa. A verba de contingência também ficou negativa. Então, a essas contas que ficaram negativas, a gente deu um parecer contrário, porque entendíamos que ia contra a técnica orçamentária e financeira. Mudando um pouco de assunto, é assustador esses primeiros dias do governo do governador José Ivo Sartori, vereador Beto. É assustador, a gente não sabe o que vai fazer. Ele já anunciou diminuição de investimento em saúde, já anunciou corte de horas extras na segurança pública, como se o nosso Estado não vivesse um caos na segurança pública. Então, a gente está assustado. E ontem aqui na casa a gente teve uma audiência pública da Gerges, que é a Agência Reguladora dos Serviços. Já estão prevendo um anúncio de aumento da tarifa do transporte público, que é coordenado pela Metroplan, de 11%. Então, a gente está assustado com esses primeiros dias do governador José Ivo Sartori e com medo das decisões, e que vão parar realmente com repasse para municípios e uma série de outras situações. A gente recebeu com muito carinho ontem aqui o deputado Ronaldo Santini, e que nos ponderou, vereador Beto, o que ele está vivendo agora lá, que ele é um deputado estadual reeleito, o que ele está vivendo nesses primeiros dias do governador José Ivo Sartori, e está enfrentando algumas dificuldades
que ele vê que vão durar a longo prazo. Sem contar aqueles concursos que foram realizados no governo passado, legítimos, e as pessoas aprovadas não terão seus nomes chamados pela máquina pública durante 6 meses, no mínimo. Eu já fui procurado por 2 enfermeiras que passaram no concurso lá para Bagé, por exemplo, que eram 6 enfermeiras, passaram no concurso, deveriam estar sendo chamadas agora, e o governador congelou. Sem contar o calote do não pagamento da dívida para o governo federal. Ou seja, a gente está vivendo um momento de profunda reflexão. Tomara que essas atitudes, no começo do governo, se reflitam lá na frente, ou se convertam lá na frente em investimentos, principalmente aqui na metade sul. Agora, a gente não pode também aceitar que decisões unilaterais e que vão afetar a vida de todos nós e dos municípios, né, a gente não pode aceitar quieto. A gente tem que vir, usar a tribuna, falar e, às vezes, até pedir ajuda para os nossos amigos deputados, a quem a gente representa, né, para ver o que possamos fazer a esse respeito. E, para encerrar, senhor presidente, para não passar em branco, o prefeito anuncia obras de micro revestimento asfáltico, uma coisa assim, e mencionou no site da prefeitura que o objetivo desse recapeamento, vamos colocar assim, vereador Anselmo, são para as ruas e avenidas onde passam a linha do ônibus. Mas, engraçado, lá no Fragata, vereador Dila, nenhuma rua foi mencionada. A Frontino Vieira, passa ônibus, não foi mencionada. Campos Sales, passa ônibus, não foi relacionada. A Duque de Caxias, passa ônibus, não foi relacionada. Rodrigues Alves, passa ônibus, não foi relacionada. Já falei, a Campos Sales. A gente tem que rever isso aí. Eu sou base do governo e continuo base do governo. Agora, não posso. Eu defendo uma comunidade, um bairro. Dos 2.200 votos que eu fiz, 1.400 foram naquele bairro. Então, a gente não pode, vereador Vitor, claro, o bairro que ficou tanto tempo sem ter representação, hoje em dia tem 3 representantes, os 3 fazem parte da base do governo, aceitar calado. Não pode, a Campos Sales, o estado que está, já vou lhe dar uma parte, a Campos Sales, o estado que está, não ter um investimento em asfalto. A gente não pode passar sem mencionar. A gente vai procurar o prefeito, vamos tentar resolver essa questão com o prefeito. Agora, vale a gente ressaltar aqui uma parte com muito carinho ao vereador Vitor, por favor, presidente. Vereador Anderson, completamente pertinente a sua colocação nessa manhã. Quero dizer, eu não sei qual é o critério utilizado para as escolhas das ruas a serem beneficiadas com essa capa asfáltica. Eu não sei que o bairro Cidade, um bairro com 121 mil habitantes, ficou excluído desse trabalho da prefeitura. Eu me somo à sua indignação e quero ir junto cobrar o porquê e explicações, o porquê não foi atendido até o presente momento a Campos Sales, Frontino Vieira e as demais ruas que a gente está pedindo há 2 anos. Obrigado, vereador. Já estendo o convite, vereador Vitor, ao senhor, ao vereador Vicente, ao vereador Dila também, para que a gente possa, junto ao prefeito, poder conversar sobre essa matéria. Eu me lembro uma vez, o prefeito Anselmo era prefeito e tinha uma questão de asfaltamento. O prefeito Anselmo chamou o vereador do Fragata, vem cá, vamos conversar. O que precisa mais dentro do bairro? Precisa isso, aquilo. Foi lá e fez o investimento. Por que não chamar os vereadores para conversar e deixar de tomar uma decisão também unilateral? Não, vamos fazer aqui porque o governo decidiu e pronto. Por que não chama os vereadores, identificados com o bairro, da base ou não, identificados com o bairro, vão lá e peçam o conselho, porque é nós que andamos no bairro. Somos nós que somos cobrados dentro do bairro. Não é quem está dentro do gabinete que vai fazer a maioria das obras no centro. É quem está no bairro, vereador Dila. E o senhor muito bem mora no bairro, sabe a dificuldade que passamos. E fomos muito cobrados, a questão do IPTU. Estamos sendo cobrados ainda. Eu não tenho problema de fazer a discussão do voto do IPTU com ninguém, e não tenho medo absolutamente de ninguém. Agora, está na hora do governo chamar os vereadores da base, ou não, os bairros que têm representatividade, para discutir. Vem cá, chama o vereador Marcola e o vereador Idemar Barros, lá das Três Vendas, vereador Roger, desculpa.
E chama e vamos conversar. Vereador Roger, o que precisa para o bairro lá? Vereador Valdomiro. E assim com todos os vereadores. Agora, não pode o governo fazer uma decisão e deixar os bairros, como é o nosso bairro Fragata lá, completamente desamparado. Uma parte para o vereador Dila, vereador Idemar. Alô? Não, é isso aí, vereador. Obrigado pela parte. É o seguinte, falou o vereador ex-prefeito Anselmo Rodrigues, que eu trabalhei também com ele, tem que dividir, não levar só para um lado, que fizesse até a Duque, aquela Afonso Pena, que também pede asfalto há muito tempo, não tem linha de ônibus. A Carmen Miranda, na Cotuso, lá na Coab Fragata, estava falando com o vereador Vicente Amaral. Então, dividir, não só para um lado, porque, principalmente, eu sempre falo que o Fragata que decide a eleição do prefeito. Isso aí não é o vereador ex-prefeito, doutor Anselmo Rodrigues. O Fragata decide uma eleição. Então, é por isso que a gente tem que... O prefeito do meu partido, o prefeito Eduardo Leite, que analise bem, distribui melhor. Para concluir, vereador. Não só de um lado. Obrigado pela parte. Para encerrar, senhor presidente, então, o que a gente vem aqui propor é uma decisão colegiada. Já existe uma relação muito atritada entre o Executivo e o Legislativo. Por que não está na hora de chamar os vereadores a participar de algumas decisões, né? Se vão fazer recapeamento na Félix da Cunha, por favor. A Félix da Cunha é uma rua beneficiada, né? Enquanto, eu não sei se ainda dá tempo de dar uma parte ao vereador Anselmo, vereador Idemar. Esse tempo está esgotado, vereador. Então, vereador Anselmo, me desculpe, o senhor use a palavra depois. Então, para encerrar, é o que o vereador Anselmo fez um dia. Chama os vereadores, da base ou não, e vamos discutir aonde vai se colocar o investimento. Mas de uma maneira tranquila, sem afronto, sem guerra, com um debate qualificado, porque somos nós os vereadores que andamos no bairro. Muito obrigado pela tolerância, vereador Idemar. O senhor inaugura uma nova era na presidência dessa casa. Muito obrigado.